pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse foguetinho de amigurumi. Ele é facinho de fazer, tem uma troca de cor, mas é uma troca de cor simples e algumas costuras que também são bem fáceis de fazer. Então vale muito a pena aprender, além do que ele ficou muito lindo, né? Eu tô bem apaixonada por ele. No vídeo da semana que vem eu vou ensinar a fazer esse astronauta de amigurumi. Então, para quem fizer o foguete e já quiser ir adiantando o astronauta, eu vou deixar aqui em cima no card e no bloco de informações o vídeo que eu ensino a fazer a base, né, que é esse corpinho. Nesse vídeo eu ensino a fazer o corpinho e a cabecinha, mas aí vocês não precisam colocar os olhinhos na cabecinha, né, porque lá eu falo para pôr os olhinhos, mas nesse caso não precisa de olho. Como a gente vai colocar essa pecinha aqui na frente da cabecinha dele, os olhinhos vão ficar tampados, então não faz sentido a gente colocar os olhinhos aqui nesse trabalho, tá bom? Então vocês já podem ir adiantando o trabalho de vocês. E antes da gente começar, já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Pessoal, o fio que eu vou usar é um fio 100% algodão com tex de 400, tá? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. A agulha que eu vou usar com esse fio é a de 2 milímetros. Vocês precisam de uma agulha que seja compatível para o fio que vocês estiverem usando aí. Dá para usar qualquer fio, a minha indicação é que seja 100% algodão. A gente vai começar fazendo o anel mágico. Para fazer o anel mágico, eu faço sempre uma voltinha, assim com fio, ó, como se fosse um Ezinho. E eu vou segurar bem aqui onde está cruzando, onde um fio cruza com o outro. O fio que vem do novelo, eu já vou deixar ele tracionado aqui no meu dedo e a pontinha do fio tá aqui para baixo, ó, soltinha. Insiro a minha agulha aqui no centro desse buracão e laço o fio que está tracionado de frente para trás e puxo ele para frente. Fiquei com uma laçada na minha agulha, agora eu vou laçar mais uma vez e já vou tirar direto por dentro, já vou passar direto por dentro dessa, ó. Então a gente já passa aqui de uma vez. A gente fez o nosso anelzinho mágico. E agora a gente precisa colocar 4 pontos baixos dentro do anel. Então eu insiro a agulha novamente aqui dentro do buracão, trago o fio lá de trás para frente, fiquei com 2 laçadinhas, laço mais uma vez e vou tirar de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. A gente vai fazer um total de 4, tá? Então vão faltar mais 3. Tenho aqui os meus 4 pontos baixos e aí eu vou puxar essa pontinha aqui para ajustar o meu anel. Não precisa puxar muito por enquanto, tá? Porque senão fica muito difícil de fazer a segunda carreira. 4 pontos baixos no anel mágico é bem pouquinho, então fica um pouquinho chato de fazer a segunda carreira. Para facilitar, eu gosto de soltar aqui a laçadinha, sem tirar a agulha, eu vou inserir aqui no primeiro ponto. No primeiro ponto da base, tá? Ele tá mais apertadinho, então dá um pouquinho mais de trabalho. Vou trazer o fio lá de trás pra frente. E agora eu vou ajustar essa laçada que eu deixei solta. Para ajustar a laçada, eu vou ir movimentando, ó, a minha agulha. Aqui, ó, na frente, ó, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Que aí esse fiozinho aqui de trás, ele vai fechando, ele vai diminuindo de tamanho. E agora eu finalizo meu ponto baixo, então eu vou dar uma laçadinha aqui na agulha e vou tirar de dentro das duas. Nessa carreira a gente vai trabalhar 4 aumentos, então para cada pontinho que a gente tem na base a gente faz 2 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 8 pontos baixos, vou soltar a minha laçadinha e colocar o marcador de pontos aqui no último ponto baixo da carreira. Esse marcador serve para a gente saber exatamente aonde termina e aonde começa cada uma das carreiras. Conforme a gente for subindo as próximas carreiras, a gente sempre mantém o marcador no último pontinho. E eu vou puxar o fiozinho aqui de início, né, do anelzinho mágico, até ele fechar completamente. Para não ficar nenhum buraquinho na peça, tá? Pode puxar bem e depois dar um nozinho bem rente. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base. E no próximo, a gente faz um aumento. Então, vão ser 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço.
E a gente vai seguir repetindo essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar aqui no marcador. Vão ser 4 vezes no total. Na quarta carreira, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente faz um aumento. E eu vou repetir essa sequência até chegar no marcador. 3 pontos baixos e um aumento. Vão ser 3 vezes no total. A quinta carreira eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Agora eu vou seguir 2 vezes a repetição de 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz os 4 pontos baixos e estou fazendo agora o próximo aumento. E eu vou precisar repetir mais uma vez. O que a gente fez nessa carreira? Eu comecei fazendo 2 pontos baixos e fiz um aumento. Depois, a gente vai fazer 2 vezes a repetição de 4 pontos baixos e um aumento. E aqui no fim, a gente vai finalizar com 2 pontos baixos. A sequência dessa carreira é 4 pontos baixos e um aumento. Eu só faço esse comecinho diferente aqui para a gente intercalar os aumentos. Então, a gente consegue ver que o aumento dessa carreira, ele tá bem aqui, e o da carreira anterior tá aqui embaixo, ó. Porque quando a gente faz desse jeito, né, com os aumentos intercalados, a peça fica bem redondinha e o trabalho fica mais bonito. Eu vou seguir, vou fazer mais uma vez 4 pontos baixos e um aumento e vou finalizar aqui com 2 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, a gente repete essa sequência de 5 pontos baixos e um aumento até chegar no marcador. E na carreira de número 7, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente vai fazer o aumento. Agora, a gente vai repetir 2 vezes a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. E a gente finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Finalizei a carreira de número 7, pode deixar um espacinho de fio, não precisa ser muito grande, e cortar, que a gente vai fazer uma troca de cor. Pode ajustar a laçadinha aqui com a agulha já inserida no trabalho para a gente começar. Agora a gente vai trabalhar só na alcinha de trás aqui do ponto, tá? Então, logo aqui no primeiro ponto, eu já vou laçar só a alcinha de trás e vou trazer a nova cor para o trabalho. Então, eu apoio ela aqui atrás e puxo, passando direto por dentro da laçada que tá na agulha. Esse primeiro ponto, ele fica mais frouxinho, não tem problema, tá? Porque depois a gente vai dar um nozinho e ele vai se ajustar. Então, eu passei já direto por dentro da laçada da agulha. E nessa carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixíssimos pegando na alça de trás, ó. Só a alcinha de trás, trago o fio e passo direto por dentro da laçada da agulha. Vou pro próximo ponto, pego só a alcinha de trás, laço o fio e trago direto por dentro da laçada que tá na agulha. Eu vou fazer isso na carreira inteira, tá? Um ponto baixíssimo para cada ponto que eu tenho aqui na base, pegando só a alcinha de trás do ponto. Não precisa fazer essa carreira muito apertada. Tô chegando aqui no final da minha carreira, vou tirar o marcadorzinho de pontos. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no último ponto, né, que é onde estava o marcador. E eu vou fazer aqui nesse ponto um ponto baixíssimo também. Esse pontinho aqui, ele é como se fosse o primeiro ponto já dessa carreira que a gente fez na troca de cor. Mas para eu diminuir um pouquinho o degrauzinho aqui da troca de cor, eu vou fazer um ponto baixíssimo nele também. Tá? E esse ponto vai passar a ser agora o último ponto da carreira. Então, eu vou pôr meu marcador de pontos bem aqui, nesse último pontinho baixíssimo que eu fiz. Essa carreira de pontos baixíssimos, eu vou chamar ela de 9A, tá?
E a próxima carreira, que é a carreira que a gente vai fazer agora, que vão ser 27 pontos baixos, a gente vai chamar ela de 9B. Nós vamos continuar trabalhando só na alcinha de trás nessa carreira, tá? Então, é uma carreira só de pontos baixos, pegando só a alcinha de trás da carreira 9A. Eu vou fazer a minha carreira e volto quando finalizar. Essas pontinhas aqui, as duas pontinhas, tanto a do fio roxo quanto a do fio cru, a gente pode dar um nozinho pra ela não ficar frouxa, tá? Então, dá uma puxadinha de leve, tanto em uma quanto na outra, mas fiquem olhando aqui, ó, pra ver se não repuxa demais o ponto, tá? É só pra dar uma ajustadinha mesmo. E depois pode dar, eu sempre dou 3 nozinhos, né? Então, podem dar aí também 3 nozinhos, que é pra garantir que vai ficar bem preso. No terceiro nó, eu aperto bastante, tá? Eu faço os 2 primeiros mais frouxinhos e o terceiro eu aperto bem. Pode jogar essas pontinhas de fio aqui pra dentro. E agora a gente vai continuar nossas carreiras de aumento, tá? Vão ser sempre 3 aumentos por carreira, do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui. E nessa carreira, que é a carreira de número 10, a gente começa fazendo 4 pontos baixos. E depois a gente faz um aumento. E agora eu vou seguir fazendo 8 pontos baixos e um aumento 2 vezes, e depois eu vou finalizar a carreira com mais 4 pontos baixos. Aquela mesma lógica que a gente estava usando aqui na cor roxa, para fazer a sequência de aumentos, né? Para a gente intercalar os aumentos nas carreiras. E a partir daqui, a gente vai trabalhar sempre uma carreira de aumentos e uma carreira reta, uma carreira de aumentos e uma carreira reta. Na carreira reta, é ponto baixo sobre ponto baixo, não tem aumento e nem diminuição, tá? É só fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Como eu já expliquei para vocês como é que faz os aumentos, a sequência das carreiras e tudo mais, eu vou deixar na tela a receita para vocês avançarem com o trabalho, tá bom? Então, eu vou deixar escrito aqui na tela todas as carreiras de aumento, e aí a gente se encontra quando a gente for começar a fazer as carreiras de diminuições. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto com vocês quando eu finalizar. Agora, meu trabalho já tá desse tamanhão, eu acabei de fazer a carreira de número 21, tá? Eu só vou dar uma recapitulada aqui do que eu fiz. Eu trabalhei da carreira de número 9, que é essa primeira carreirinha de ponto baixo aqui, até a carreira de número 16, fazendo uma carreira com 3 aumentos e uma carreira reta. E depois da carreira de número 17 até a carreira de número 21, eu trabalhei só pontos baixos, que foram 5 carreiras retas, né, sem nenhum aumento. E a partir de agora, a gente vai começar as carreiras de diminuições. Então, a gente vai começar a fazer a carreira de número 22. A gente vai fazer 3 repetições de 11 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui os primeiros 11 pontos baixos e a gente faz a diminuição junto, tá? Fiz os 11 pontos baixos e agora nos próximos 2 pontos da base a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente do próximo ponto da base. E eu vou fazer a mesma coisa no ponto seguinte. Então, a gente laça só a alcinha da frente do ponto. Então, a gente ficou aqui com as 2 alcinhas na nossa agulha. Laça o fio e traz ela por dentro dessas 2 alcinhas do ponto. A gente fica com 2 laçadas na agulha, laça mais uma vez e tira de dentro das 2. A gente fez a primeira diminuição do trabalho. Agora, eu vou seguir fazendo mais 11 pontos e depois mais uma diminuição. Fiz os 11 pontos baixos e a gente vai fazer a segunda diminuição da carreira. Então, do mesmo jeito, a gente pega a alcinha da frente do próximo ponto da base e a alcinha da frente do ponto seguinte também. A gente ficou com as 2 alcinhas aqui na agulha, vou laçar o fio e puxar, tirar de dentro dessas 2. Fiquei com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2 também. Fizemos mais uma diminuição e agora eu vou repetir mais 11 pontos baixos e mais uma diminuição para finalizar a carreira. E agora, na carreira de número 23, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base.
E agora a gente também vai trabalhar uma carreira de diminuição e uma carreira de pontos baixos, né? Só de pontos baixos, sem nenhuma diminuição. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo as carreiras de aumentos. Então, como a gente já sabe fazer os pontos baixos e já sabe fazer as diminuições, eu vou deixar na tela a receita das próximas carreiras para vocês, tá bom? E depois a gente vai continuar mais um pedacinho do trabalho juntos, né? Quando a gente for fazer a próxima etapa. Ah, e outra coisa, do mesmo jeito que a gente trabalhou as carreiras de aumento, intercalando, né, os aumentos conforme a gente foi subindo as carreiras, a gente também vai fazer isso nas diminuições, tá? Então fiquem atentos na receita que vai estar bem explicadinho. Eu acabei de finalizar a minha carreira de número 22, que foi a carreira reta, e eu voltei porque eu esqueci de falar pra vocês que a gente já precisa ir colocando enchimento, tá bom? Principalmente aqui nesse biquinho, pra ele ficar bem certinho. Então, já pode pegar um pouquinho de enchimento e ir colocando na peça de vocês. Por enquanto, aperta bem o enchimento para preencher esse pedacinho aqui, né, que é o biquinho, porque depois vai ficar difícil pra gente chegar com o enchimento até lá. Então, ó, já coloquei um pouco de enchimento aqui. Não precisa pôr muito enchimento por enquanto, o mais importante é pôr aqui nesse pedacinho, porque depois fica um pouquinho mais difícil. E aí, conforme vocês forem subindo as carreiras e for diminuindo aqui o espaço, vão colocando enchimento, porque depois fica muito pequenininho o buraco e fica chato de pôr. Então, vocês vão descendo e colocando enchimento, tá bom? Agora sim, eu vou fazer as minhas próximas carreiras e volto com vocês quando finalizar. Acabei de finalizar a carreira de número 30 e agora a gente vai fazer mais uma troca de cor. Então, eu vou cortar o meu fio, não precisa deixar um espaço muito longo. E eu vou voltar com essa mesma cor que a gente estava trabalhando aqui, ó, com esse roxinho. Então, eu vou apoiar o meu fio aqui atrás. Venho aqui no primeiro ponto da base, vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Ó, eu vou laçar a minha agulha aqui pegando só a alcinha de trás e puxar o meu fio fazendo um ponto baixíssimo, tá? Vai ficar desse jeito aqui por enquanto. Continua segurando a pontinha do fio com o outro dedo, porque senão, se a gente puxa, solta, tá bom? Esse primeiro ponto fica mais frouxinho, mas depois a gente faz um nozinho e arremata. E essa carreira a gente vai fazer pontos baixos, pegando só a alcinha de trás do ponto. É um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, sempre pegando só na alcinha de trás. Eu vou fazer a minha carreira e volto quando finalizar. Tô chegando no fim da carreira, eu vou tirar meu marcador de pontos, vou fazer um ponto baixo no ponto que tava o marcador. E vou fazer mais um ponto baixo aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui, que já é o primeiro ponto da próxima carreira. E vai ser aqui que eu vou colocar o meu marcador, tá? A gente andou um pontinho pra frente com o marcador de pontos. O meu marcadorzinho vai ficar aqui agora. Esses dois fiozinhos aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo, a gente pode dar uma puxadinha e dar 3 nozinhos. Os 2 primeiros nozinhos eu dou mais frouxinho e o terceiro eu aperto bem. A pontinha do fio a gente pode pôr lá pra dentro. E agora a gente vai continuar trabalhando as próximas carreiras. Na carreira de número 32, que é a próxima, a repetição vai ser 3 pontos baixos e um aumento, e a gente repete 6 vezes a sequência, tá? Pegando as 2 alcinhas do ponto agora. Então, a gente começa fazendo 3 pontos baixos e no próximo ponto a gente faz um aumento. A gente vai repetir essa sequência até chegar no marcador, vão ser 6 vezes no total. E dessa vez, né, a partir de agora, a gente volta a trabalhar nas 2 alcinhas do ponto. Então, a gente pega, ó, as 2 alcinhas. Na próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. Depois, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai repetir a sequência de 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E lá no fim, a gente finaliza com mais 2 pontos baixos. Na carreira de número 34, a gente vai trabalhar só a alcinha de trás do ponto novamente, tá? E a sequência dessa carreira vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete até chegar lá no marcador, vão ser 6 vezes no total.
sempre pegando só na alcinha de trás do ponto. Para fazer a diminuição dessa carreira, eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Eu vou inserir a minha agulha na alcinha de trás do ponto, trazer o fio lá de trás para frente. E agora eu vou fazer a mesma coisa no ponto seguinte. Então, eu venho aqui e trago o fio lá de trás para frente. Eu tô com 3 laçadas na minha agulha, eu vou puxar a última laçada, essa que tá aqui na frente, por dentro dessas duas aqui, ó, desse jeito. E aí vai ser assim que vai ficar a diminuição dessa carreira, tá? Só nessa carreira que eu vou fazer a diminuição assim. Então, eu vou fazer depois mais 4 pontos baixos. E agora a diminuição novamente. Então, eu insiro só na alcinha de trás, trago o fio lá de trás pra frente, vou pro próximo ponto só na alcinha de trás, trago o fio lá de trás pra frente e passo ele direto por dentro das duas primeiras laçadas que estavam na agulha. Fiz mais uma diminuição. Só nessa carreira que a diminuição vai ser desse jeito, tá, gente? É só seguir a sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição, até chegar no marcador de pontos. Vão colocando enchimento conforme vocês vão subindo as carreiras, tá bom? Para depois não ficar muito difícil de pôr. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Agora, a gente pega as duas alcinhas do ponto normalmente e a gente faz a diminuição do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes aqui no trabalho, pegando as alcinhas da frente do ponto, tá? Só na diminuição. Então, eu já fiz os 3 pontos baixos e aqui, para fazer a diminuição, a gente faz pegando as alcinhas da frente normalmente. Agora eu vou usar essa tampinha pra gente colocar aqui em cima, pra essa parte ficar bem retinha, tá? É uma tampinha de potinho de molho, pequenininha, normal. A minha tem 5 centímetros, 4,5 centímetros de diâmetro, tá bom? Mas esse diâmetro, na verdade, não tem muito a ver, não. Pode ser uma tampinha do tamanho que vocês tiverem aqui. Até tampinha de refrigerante vai dar certo aqui nesse caso, tá bom? O que eu vou fazer aqui nessa tampinha é cortar esse círculo menor aqui dela. Eu vou cortar o meu aqui e mostro pra vocês como é que vai ficar. Vocês podem usar tampinha de refrigerante, vocês podem usar acetato se tiver. Vocês podem usar, sei lá, qualquer plástico, qualquer coisa que deixe durinho, pra deixar essa parte aqui de baixo durinha pra ficar um acabamento mais bonitinho. Se não quiser por nada, não precisa. A única diferença é que não vai ficar tão retinho quando a gente coloca enchimento aqui. Ele vai tender a ficar mais arredondadinho aqui, tá? Vai ser a única diferença. Quando a gente coloca uma coisinha reta, o enchimento não deixa estufar essa parte. Por isso, dá um acabamento um pouquinho diferente. Se não quiser pôr, não tem problema, não precisa. Se quiser, pode ser tampinha, pode ser tampa de manteiga, pode ser tampa de Tupperware, qualquer Tupperware mais velhinha, sei lá, de pote de sorvete, o que vocês tiverem aí que dê pra cortar um círculo mais ou menos desse tamanho aqui, ó, dessa carreira que a gente fez em ponto, pegando só a alcinha de trás, a gente consegue ver a marcação dela aqui. O nosso pedacinho tem que ser um círculo mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Eu vou cortar o meu aqui e já mostro pra vocês. Cortei aqui a tampinha e o meu ficou mais ou menos com 3,5 centímetros, tá? De diâmetro. Não tem problema se ficar um pouquinho menor do que o espaço que vocês precisam aqui, só não pode ficar maior, tá bom? Porque senão não vai encaixar. E eu cortei, ficou assim, não precisa ser muito retinho, não vai fazer muita diferença. Depois, coloquem enchimento já bastante aqui, o suficiente, já, né? Pra gente poder já fazer a finalização da peça. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui na minha. Acho que já é suficiente, não vou pôr mais. Vou colocar o enchimento bem ali pra dentro e aí eu vou vir aqui com esse círculo, né, que a gente acabou de cortar e vou colocar ele aqui dentro, ó. A intenção é que ele fique bem encaixadinho aqui nessa carreira onde a gente trabalhou só na alcinha de trás do ponto. Que daí vai fazer esse detalhe aqui, ó, no trabalho, tá vendo? Ele vai ficar mais bem marcadinho. E agora a gente só vai terminar de fechar esse buraquinho aqui. A carreira de número 36, a gente vai trabalhar uma diminuição e 2 pontos baixos. A gente repete essa sequência até chegar no marcador.
uma diminuição e 2 pontos baixos, normalmente pegando as duas alcinhas do ponto para fazer o ponto baixo e só a alcinha da frente para fazer a diminuição. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, e a gente repete até chegar no marcador. Um ponto baixo e uma diminuição são 6 vezes no total. E na carreira de número 38, que é a última carreira, a gente vai trabalhar só 4 diminuições. A gente finaliza com 8 pontos baixos. Fiz as 4 diminuições, a gente vai terminar mesmo, faltando alguns pontinhos, né? 4 pontinhos para finalizar a carreira, não tem problema. Pode tirar o marcador de pontos e cortar, deixando um espacinho para fazer o arremate, tá? Não deixa um fio muito curto, não. Puxa a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. A gente só vai fechar esse buraquinho. É bem simples de fazer, a gente só precisa pegar só a alcinha da frente de cada um dos pontos. Então, a minha laçadinha tá saindo daqui, eu venho aqui pro próximo, pego só a alcinha da frente e passo o meu fio. Vou pro ponto seguinte e passo o fio, e eu vou fazer isso até chegar aqui no último ponto, né, no 8º ponto da carreira. Passei nos 8 pontos, eu vou apoiar com o meu dedo aqui no meio e vou puxar para fechar esse buraco completamente. Eu gosto de dar um nozinho aqui no ponto, então eu insiro aqui bem no miolinho, puxo o meu fio, passo a agulha aqui por dentro da alcinha, ó, antes de terminar de puxar. E aí eu puxo completamente. Vou inserir a minha agulha bem aqui no miolinho e trazer o fio aqui para dentro, sai num espacinho de ponto qualquer. Pode dar uma boa puxadinha, porque daí o nozinho que a gente fez, ele vai esconder dentro da peça. E agora a gente vai fazer o arremate do fio. Para fazer esse arremate, eu vou passar pegando só a alcinha da frente de alguns pontinhos. Então, ó, meu fio tá saindo daqui, eu venho no ponto que tá bem do ladinho e laço pegando aqui o Vzinho do ponto. Vou passar por uns 2 ou 3 pontinhos, ó. Vou passar aqui por 2 pontinhos, pode ser 2, 3, quanto vocês acharem o suficiente, tá? Puxa a agulha. Não puxem muito, puxa só até esconder o fio. Não pode puxar demais, senão repuxa o trabalho. Vou entrar no espacinho de ponto bem aqui onde tá a pontinha do fio, né? Da onde ele tá saindo. Vou sair em outro espaço. Puxa só até esconder. E vou fazer mais uma vez, vou esconder dentro de alguns pontinhos. Então, eu venho aqui e passo no Vzinho, ó, dentro de 2 ou 3 pontinhos. E só pra garantir que vai ficar bem arrematadinho, tá? Puxa o fio só até esconder, não pode puxar muito. Vou jogar mais uma vez lá pra dentro do trabalho. Saio em outro espaço de ponto. Puxa só até esconder e agora pode cortar esse excesso de fio bem rente. Então, eu venho aqui bem pertinho e corto o fio. Esse fiozinho vai ficar escondido dentro da peça e essa parte do nosso foguetinho já tá pronta. Agora a gente vai fazer os detalhezinhos. Agora a gente vai fazer os pés do nosso foguetinho, tá? Vão ser 3 pés e vocês vão ter que fazer o mesmo processo para todos eles. Eu vou fazer um aqui junto com vocês, depois vocês fazem os outros 2. Eu já deixei esse comecinho aqui pronto, que é só uma sequência de aumentos, é bem simples, então eu vou deixar a receita para vocês fazerem essa parte aqui na tela. Eu trabalhei da carreira de número 1 até a carreira de número 5, fazendo 6 aumentos por carreira, né? Aquela mesma sequência que a gente já usou antes para fazer os aumentos. E depois eu fiz mais uma carreira, que é a carreira de número 6, só de pontos baixos. Então, essa última carreira que eu tenho aqui é a carreira de número 6 e é uma carreira de 30 pontos baixos, não tem nenhum aumento. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 7 juntos. Então, eu vou começar fazendo 14 pontos baixos. Normalmente, pegando as 2 alcinhas do ponto.
fiz os 14 pontos baixos. O que a gente vai fazer agora é pular todos esses pontos que tem aqui até chegar lá no marcador. Então, a gente pode dobrar a peça aqui no meio, ó, e no ponto que está o marcador, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente fez 14 pontos baixos, vamos pular os próximos pontos todos, e no ponto que está o marcador, a gente vai fazer mais um ponto baixo. Então, eu vou tirar meu marcador daqui, tomem cuidado para não perder o pontinho. E eu venho aqui nesse ponto e faço um ponto baixo. Vou pôr o marcador aqui nesse último ponto que a gente acabou de fazer. E aí a peça fica desse jeito aqui. Agora a gente vai trabalhar mais uma carreira, que é a carreira de número 8, fazendo só pontos baixos. Então vão ser 15 pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. Cheguei aqui no fim da minha carreira de número 8, fiz o último ponto, pode deixar um fio longo e cortar, tá? A gente vai precisar da pontinha desse fio para fazer a costura, então não deixe um fio muito curto, pode deixar um espacinho aí suficiente para costurar toda essa lateral aqui. E puxa a laçadinha. A gente vai precisar fechar esse buraquinho aqui, então eu vou pôr o fio de início aqui para dentro do trabalho. Vou cortar mais um pedacinho de fio, não precisa ser muito grande, uns 15, uns 20 centímetros é suficiente. Deixa 20 que é para garantir, para não ficar muito pequeno e ficar difícil de fazer a costura, tá? Passa a agulha de tapeçaria na pontinha do fio. E o que a gente vai fazer é costurar aqui, ó, esse pedacinho. Ajeitem bem direitinho, pontinho com pontinho, e vocês vão perceber que vai ficar sobrando um último ponto aqui. Esse ponto vai ficar na lateral, tá? É isso mesmo. Pega a agulha de vocês e aí a gente vai passar assim, ó, pegando só o pontinho que tá aqui por dentro. O que tá por dentro aqui dessa parte de trás é esse, e o que tá por dentro aqui da parte da frente é esse. Então, eu vou passar a minha agulha, ó, pegando as alcinhas dos dois lados, só do pontinho que está por dentro da nossa carreira. Deixa um espacinho de fio aqui pra gente fazer o arremate depois. E agora a gente vai laçando, ó. Lacei esses dois primeiros, venho aqui pros próximos dois e laço eles também, pegando só a alcinha que tá por dentro. Vou pro próximo e laço também. É só fazer isso, né, essa laçadinha com todos os pontos. Cheguei aqui no fim, fiz a última laçadinha, vou segurar nas duas pontinhas e puxar, só para ajustar essa costura, ela ficar bem justinha aqui dentro, tá bom? Essa pontinha de fio eu vou jogar aqui para dentro e vou sair mais ou menos aqui no meio, ó, num espacinho de ponto. Agora, a gente passa a agulha de tapeçaria nessa pontinha e faz a mesma coisa. Então, joga lá pra dentro do trabalho e sai aqui no mesmo espacinho de ponto, tá? Tem que ser no mesmo espacinho de ponto que a gente vai dar o nozinho. Puxa, não puxa muito pra não repuxar o trabalho. E agora aqui, com essas duas pontinhas, a gente vai dar 3 nozinhos. Os dois primeiros eu faço mais frouxinho e no terceiro eu aperto bastante. Esse excesso de fio, eu vou passar a agulha de tapeçaria novamente. Venho aqui no mesmo pontinho onde tá saindo os meus fios, né? Onde eu fiz o nozinho. E jogo ele lá pra dentro. Então, eu vou inserir aqui no espacinho de ponto e vou sair aqui, ó, no buracão. Pode puxar para o nozinho esconder. Esse outro fio que tá aqui na frente, eu também vou passar a agulha de tapeçaria para puxar ele lá pra trás. Entro no mesmo espacinho de ponto, saio aqui no buracão, escondo ele aqui. Esse excesso pode deixar aqui pra dentro, não precisa cortar. E eu vou colocar só um pouquinho de enchimento aqui. É só um pouquinho mesmo, tá, gente? Pra deixar ele mais arredondadinho, mas eu não quero que ele fique muito cheio, muito gordinho. Um pé do nosso foguetinho já tá pronto e vocês precisam fazer mais 2 iguais, tá, gente? É exatamente a mesma coisa,
vocês repitam aí o processo para fazer mais 2 pezinhos iguais. O meu só tá faltando por enchimento. Agora vocês vão precisar fazer mais uma pecinha igual a essa minha. Eu vou deixar a receita aqui na tela para vocês. São 4 carreiras, 6 aumentos por carreira. Quando terminar a última carreira, cortem o fio, deixem ele mais longo para fazer a costura, tá? Porque a gente vai usar essa pontinha de fio para fazer a costura aqui em volta. Eu acabei deixando o fio pequeno demais. Deixem, sei lá, o dobro disso, uns 20 centímetros de fio para vocês conseguirem costurar com tranquilidade, para não ficar muito apertado. E depois que vocês terminarem, cortem o fio, puxa a laçadinha e a gente vai fazer um pontinho falso aqui para dar acabamento e tirar esse degrauzinho. Então, eu já passei a agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. Vou pular o próximo pontinho que eu tenho aqui, né? O próximo ponto baixo livre. E vou inserir a minha agulha no ponto seguinte. Então, o meu fio tá saindo daqui, eu pulei um ponto e inseri a minha agulha pegando as 2 alcinhas do ponto seguinte. Puxo o meu fio, pode dar uma ajustadinha, e agora eu vou inserir bem aqui no miolinho, ó, da onde tá saindo, da onde ele tá saindo. Ele tá saindo bem aqui do meinho, eu vou inserir no meinho de novo e já vou jogar aqui pra trás o fiozinho. E eu vou puxar. Agora é só ajeitar. Podem puxar o suficiente para deixar esse pontinho que a gente acabou de fazer aqui, que é uma simulação, né, do ponto do mesmo tamanho dos outros. Pode tirar a agulha de tapeçaria por enquanto daqui. E agora eu vou pegar o fio verde novamente, que é o mesmo fio que a gente usou para fazer os pezinhos do foguete. Vou apoiar ele aqui atrás, que eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Aqui foi o último pontinho que eu fiz, eu não vou começar por aqui, eu vou começar um pouquinho para trás, para o acabamento ficar melhor e a peça ficar mais redondinha. Insere a agulha pegando as 2 alcinhas do ponto, em qualquer ponto, não vai fazer diferença, só não peguem o ponto que a gente acabou de fazer, o pontinho falso, tá? Pegue pelo menos uns 2 ou 3 para frente ou para trás. Inseri a agulha então num ponto qualquer, pegando as 2 alcinhas do ponto, trago o fio lá de trás para frente. E eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, é só ir laçando o fio e puxando direto por dentro da laçada, ó. A gente insere aqui no ponto, traz o fio lá de trás pra frente e já puxa direto por dentro da laçada que tá na agulha. Não precisa apertar muito essa carreira, tá? Pode fazer o ponto mais soltinho. A gente vai fazer isso na volta toda. Quando chegar aqui, onde a gente tem o pontinho falso, tá vendo aqui? Esse fiozinho que tá aqui por cima é o pontinho falso que eu fiz. Esse fiozinho que tá aqui por baixo é o ponto mesmo do meu ponto baixo. Eu vou pegar aqui no pontinho falso, tá? Vou pegar as 2 alcinhas desse daqui que tá aqui por cima. Eu venho aqui, pego as 2 alcinhas dele e faço um baixíssimo. Vou pro próximo, pego as 2 alcinhas e faço outro baixíssimo. Eu vou fazer isso até dar a volta toda, tá bom? Eu já volto com vocês. Fiz aqui o último ponto. Vou cortar o meu fio, não precisa deixar o fio muito longo, tá? É só pra gente fazer esse último pontinho falso também. Vocês vão perceber que depois que a gente fez o último ponto, vai ficar um buraquinho aqui sem fazer. Então, pode soltar a laçada, cortar o fio. Não precisa deixar um fio muito longo. Puxa a laçadinha e passa a agulha de tapeçaria aqui nessa pontinha. E do mesmo jeito que a gente fez o pontinho aqui no cinza, aquele último pontinho, a gente vai fazer aqui. Só que dessa vez a gente já vai inserir direto aqui no próximo ponto, ó, no pontinho que a gente tem aqui em verde. Então, eu pego as 2 alcinhas do ponto, passo a minha agulha e volto aqui no mesmo espacinho de onde ele tá saindo e já pode jogar ele aqui pra trás, ó. Ajusta para ficar do mesmo tamanho dos outros e aí a gente tem aqui uma bolinha. Antes de tirar a agulha de tapeçaria daqui, eu já vou fazer um arrematezinho aqui nesse ponto. Na verdade, eu só vou esconder ele um pouquinho, trazendo ele mais pra frente, ó. Então, eu vou passando aqui em algumas alcinhas. Só pra trazer ele pro meio, pra hora que a gente for fazer a costura, ele não atrapalhar. Fiz isso com um, vou fazer a mesma coisa com esse outro ponto aqui, tá? Com essa outra pontinha de fio. E agora eu vou dar um nozinho nessas 2 pontinhas para ela não se soltar.
pode cortar o excesso desse fio. E também pode cortar o excesso do fio aqui de início, tá? Do anel mágico. Só não corta muito rente, tá? Deixa sempre um espacinho, igual eu deixei aqui, pra não correr o risco do nozinho desfazer. Essa parte já tá pronta, e aí vocês vão precisar fazer outra, que é só, a única diferença é que essa daqui tem uma carreira a menos, tá bom? Nessa verde, a gente trabalhou 4 carreiras e finalizamos com 24 pontos baixos. E nessa aqui pequenininha, a gente vai trabalhar 3 carreiras e vamos finalizar com 18 pontos baixos. Eu vou deixar agora para vocês na tela a receita para fazer essa pequenininha aqui. E depois é só fazer os acabamentos e os arremates do mesmo jeito que a gente fez nessa outra. E para finalizar o nosso foguetinho, a gente só precisa fazer as costuras. Então, eu já deixei posicionado aqui esses 2 círculozinhos que a gente fez, né? Mas eles representam o vidrinho do nosso foguetinho. Então, eu já deixei aqui. Eu gosto de deixar a carreira que a gente fez a troca de cor, né? Esse pontinho que a gente fez a troca de cor para trás. Então, eu peguei e coloquei bem aqui no oposto desse degrauzinho aqui da troca de cor, para não ficar aparecendo tanto no trabalho, porque a gente tem um degrauzinho aqui em cima e outro aqui embaixo, tá? Então, eu tô aqui na frente, onde tá bem perfeitinho aqui a troca de cor, não aparece nenhum degrauzinho. E eu posicionei uma carreira abaixo da primeira carreira que a gente fez em cru, ó. A gente tem aqui a carreira em cru, eu deixei uma carreira livre e já posicionei esse primeiro aqui, que é o maior, né? Que a gente fez com a bordinha verde. E eu vou fazer essa costura aqui primeiro. Então, eu gosto de manter um alfinetinho aqui no meio. Já deixei passada a agulha de tapeçaria aqui na ponta do meu fio. E agora eu vou fazer a costura. Essa costura, ela é simples de fazer, tá? Não é uma costura difícil. Então, tá aqui posicionado, eu vou começar a fazer a minha costura. Eu vou tirar esse daqui por enquanto, só para vocês conseguirem visualizar bem essa costura aqui, tá? Eu só vou ensinar vocês a fazerem a costura nesse pedacinho aqui, depois os outros é só repetir o mesmo processo. Sempre quando eu vou fazer a costura, eu não entro com a minha agulha lá dentro na fibra do trabalho, tá? Eu pego só essas alcinhas aqui, ó, superficiais do ponto. As alcinhas que ficam por cima, porque eu acho que quando a gente entra e passa o fio, começa a sair muita fibra e deixa o trabalho feio. O acabamento no trabalho não fica muito bonito, dá muito trabalho para ficar tirando a fibra. E quando a gente vai pegando aqui só nas alcinhas do ponto, né, a costura fica bonita e não corre o risco das fibras ficarem todas aparecendo aqui onde a gente faz a costura. Por isso eu prefiro fazer desse jeito. Se você tiver um método melhor, né, um jeito que vocês gostam mais de fazer ou que seja melhor do que esse, fiquem à vontade para costurar da forma que vocês preferirem. E o jeito que eu costuro é bem simples. O meu fio tá saindo aqui, né, da partinha de cima. Eu venho aqui na base, que é essa parte aqui maior, laço um pontinho bem perto de onde tá saindo o meu fio. Ó, vou laçar aqui uma alcinha do ponto e puxo bem, e pode puxar bem para deixar bem justinho. Depois eu vou vir aqui em cima, vou laçar o próximo pontinho da peça que eu tô prendendo, puxo bem para ficar bem justo, venho aqui embaixo, acho um pontinho equivalente, ó, um que esteja mais perto, e passo meu fio. É bem simples, não tem segredo nenhum. Nunca pulem nenhum ponto aqui da parte de cima, tá? Então, para cada alcinha que a gente tem aqui, ó, nessa parte cinza, usem esse pontinho em cinza para costurar. Então, para cada pontinho em cinza que eu tenho aqui, eu pego um equivalente aqui embaixo, o que tiver mais perto. Então, eu tô aqui, eu laço uma alcinha aqui do ponto de cima, venho aqui embaixo e pego um pontinho qualquer que esteja mais pertinho, ó, vou pegar esse daqui, tá? Aqui na parte de cima a gente não pula nenhum ponto, a gente vai trabalhar todos os pontos. E aqui na parte de baixo a gente só vai pegar o ponto que tiver mais próximo. O que der mais certo, que for ficar mais escondidinho. Eu vou fazer toda a minha costura e já volto com vocês. Fiz a costura inteira e esse aqui é o meu último pontinho, então eu vou fazer ele normalmente e depois eu jogo o fio aqui pra dentro e saio num espacinho de ponto, tá? O meu fio ficou bem pequenininho, tá, gente? O de vocês provavelmente tá maior, vai ficar um pouquinho mais fácil.
Eu vou sair no espacinho de ponta aqui mais perto, para depois eu ter espaço para fazer o nozinho. Pode deixar essa pontinha de fio aqui por enquanto, que a gente vai costurar agora a pecinha aqui de baixo. Agora, essa pecinha menorzinha que a gente vai costurar aqui embaixo, eu pulei 2 carreiras da parte de cima. Então, a minha costura, eu costurei essa daqui maiorzinha, pulei 1, 2 e eu já vou começar a partir dessa costurando a outra. É só vocês posicionarem embaixo aqui e aí colocam um alfinetinho bem aqui no meio que ele vai segurar no lugar que vocês querem, tá? Antes de começar a costurar, verifica se tá bem retinha e levando em conta essa daqui de cima, tá, gente? Porque senão fica torto depois do trabalho. E do mesmo jeito que a gente costurou essa, a gente vai costurar essa daqui. Eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês pra gente fazer junto o arremate. Fiz a costura toda, entro com o meu fio aqui bem pertinho da onde ele tá e saio aqui no mesmo espacinho de ponto, ó. Saí com as 2 pontinhas do fio no mesmo espacinho de ponto. Vou fazer 3 nozinhos, os 2 primeiros eu não aperto muito e o terceiro eu aperto bastante. Vou passar novamente a agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E vou esconder esse nozinho lá dentro do trabalho. Então, eu entro com a minha agulha aqui no mesmo espacinho de ponta onde tá saindo o meu nozinho e saio no outro lado no espacinho de ponto qualquer. Puxo o nozinho pra dentro, pode cortar esse excesso aqui de fio. Dá uma puxadinha para ele esconder. E corta esse excesso aqui também. Então, a gente já prendeu aqui os 2 vidrinhos e agora a gente vai prender os pezinhos do nosso foguetinho. Para finalizar o nosso foguetinho, a gente só precisa prender os pezinhos, né? Que a gente tem 3 pezinhos. Para começar, contem 2 pontos baixos aqui, ó, dessa partezinha aqui de baixo. Então, a gente vem aqui e pula 2 pontos baixos e posiciona o primeiro pezinho na terceira carreira, tá? Então, daqui de baixo para cima, a gente vai contar 3 carreiras nessa cor aqui cru. Não precisa contar essas carreiras aqui roxa, conta só as crus. Então, eu posicionei 1, 2, 3 na altura, na terceira carreira e 2 pontos aqui, ó, para lateral dessa bolinha aqui. Deu para entender? Aqui de baixo para cima, contando só as carreiras mais claras, que são as carreiras em cru, eu pulei 1, 2, 3. Eu posicionei aqui na terceira e aqui entre essa bolinha e o pezinho eu tenho 2 linhas de pontos, né? Eu tenho 2 pontos de distância. E a mesma coisa eu fiz para esse lado, deixei 2 pontos de distância e aqui embaixo pulei 3 carreiras. Tá? Então, a gente consegue ver aqui 1, 2, 3 carreiras na altura e 2 pontos aqui na distância, tendo como referência essa parte aqui, essa bolinha aqui, a menorzinha. E depois fica fácil para pôr aqui atrás, porque a gente pega bem o centro. Então, é só a gente olhar bem e pôr bem aqui no meinho entre um pezinho e o outro, tá? Vai ser essa a posição. Antes de fazer a costura, posicionem bem e antes de fazer a costura, coloquem ele assim, ó, em pezinho na mesa de vocês e ver se ele vai ficar certinho, se ele vai parar, tá? Pra não correr o risco da gente costurar e depois ele não querer parar em pé e ficar tombando. Depois que tá tudo certinho, é só fazer a costura do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá, gente? Eu não vou mostrar, não. Aqui na base a gente pega só o pontinho, né, a alcinha do ponto e aqui em cima, nessa parte, a gente vai laçar o ponto inteiro. Dá a volta toda, não pula nenhum ponto aqui do pezinho. Eu vou costurar os meus pezinhos, né, os 3 pezinhos e volto com vocês pra mostrar como é que ficou. Já costurei os meus pezinhos e deixei aqui o último arremate só pra explicar pra vocês como é que tem que fazer, tá? Então, eu costurei 2 e saí no mesmo espacinho do ponto, dei 3 nozinhos e agora eu vou jogar uma das pontinhas aqui no outro espacinho de ponto, ó, do fio que eu costurei esse daqui, tá? Então, 2 eu costurei e saí junto no mesmo espacinho do ponto, o outro eu costurei e saí no espacinho do ponto, ele tá sozinho aqui por enquanto. Eu já dei 3 nozinhos aqui, passei a agulha de tapeçaria, vou inserir no mesmo espaço de ponto e saio aqui junto com esse outro, ó. Puxo até esconder o fio, posso cortar esse excesso aqui já.
Dou mais uma puxadinha que ele vai ficar escondido lá dentro. E agora eu vou dar 3 nozinhos com essas 2 pontinhas que estão aqui e esconder os 2 fios e cortar os excessos. E olha que lindo que ficou o nosso foguetinho de amigurumi. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu amei fazer esse foguetinho, achei que ele ficou tão lindo. O meu ficou medindo 11 centímetros de altura, tá? Então, daqui de baixo até aqui no biquinho fica com 11 centímetros, mas esse tamanho varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo mesmo que é pra vocês conseguirem ter aí mais ou menos uma base de acordo com os materiais que eu usei. Na semana que vem eu vou ensinar a fazer o astronauta, então eu já falei lá no começo do vídeo, né? Quem quiser adiantar, tá aqui em cima no card o link para vocês acessarem já e aprender a fazer a base do astronauta, né? Que é o corpinho e a cabecinha. E aí na semana que vem a gente vai fazer os detalhezinhos. Fiquem ligadinhos aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!